Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Grifo, sou psicólogo especializado clínico, hospitalar e em reabilitação de dependência química. A minha experiência contada a partir desse tipo de trabalho, ela acontece na verdade já há quase 2 décadas, ou seja, desde o meu princípio, né, da época de faculdade, eu fui tendo experiência e é um mundo que eu pude observar completamente diferente. Ou seja, para a gente poder trabalhar, para poder atuar com propriamente a dependência química, é algo que depende sim de uma especialização, porque é uma demanda muito apropriada. É algo que pouco a gente consegue absorver na época de faculdade, na época acadêmica, e a gente aprende muito com a prática de hospitais, de clínicas especializadas. E ao longo, né, desse tempo todo de atuação, uma crítica muito forte que eu faço em relação a isso é que as drogas, elas evoluíram muito. As substâncias, elas são mais fortes, as substâncias, elas provocam muito mais efeitos colaterais e, ao mesmo tempo, os tratamentos, eles não seguiram o mesmo ritmo. É muito tardio o tipo de cuidado que a gente está tendo com os pacientes. A busca de um tratamento, ela é tardia e, muitas vezes, quando isso acontece, o quadro, ele quase que sempre, ele é irreversível. E ele é irreversível por qual motivo? É porque a dependência química em si, ela é um tipo de doença crônica, ou seja, o sujeito, ele não tem a capacidade da cura, ele não vai conseguir mais controlar o uso, ele simplesmente, daí para frente, ele tem que parar totalmente com o uso de qualquer substância química, seja ela lícita ou ilícita. Então, por se tratar de um universo tão doentio, de um universo fatal, evolutivo e crônico, isso torna o tipo de tratamento e de doença bastante complexos. Até mesmo porque a complexidade, ela não é pertencente só ao paciente. Ela é uma complexidade sentida e às vezes dividida, no mínimo, com 7 pessoas da família também. Ou se não da família, mas diria que pessoas muito próximas. Então, quer dizer, essas pessoas, elas estão acometidas a adoecer sempre de forma biológica, de forma emocional, de forma social. Então, contudo, esse é um tema de cada vez maior relevância, cada vez isso chama mais atenção. Eu vejo que profissionais pouco se capacitam também para desenvolver um trabalho mais voltado para a área, porque tantos outros que talvez não tenham uma formação acadêmica, eles estejam suprindo esse tipo de profissional. Ou seja, muitas vezes o próprio adicto que está num quadro hoje de recuperação, eles acabam se voltando a trabalhar com os próprios, principalmente em clínicas de reabilitação. Claro que, faço uma ressalva, a pessoa que se capacita isso, a pessoa que estuda para isso, que se qualifica, que se instrumentaliza, eu sou completamente a favor, claro, né? É um trabalho também que ele não é feito por uma única pessoa. Ele é um trabalho que merece ser desenvolvido por uma equipe interdisciplinar. Então é necessário médicos especializados e qualificados, no caso os psiquiatras, né, que tomariam conta disso, o próprio trabalho do psicólogo também, que seja um trabalho especializado, terapeutas com uma formação de especialidade para atuar nessa área, enfermeiros, nutricionistas, é todo feito um trabalho de múltiplos braços, nunca vem de uma parte só, porque a gente acredita o quê? Que por conta da complexidade, ninguém consegue sair dessa sozinho, sempre precisa de uma ajuda. Então daí que se faz a necessidade de profissionais que se qualifiquem, que tenham conhecimento de área. Até para que tenha esse conhecimento, muitas clínicas estão surgindo, né? Já não de hoje. Eu diria que muitas surgem de forma legalizadas e tantas outras de formas ilegais. Por quê? O trâmite para propiciar um tratamento, uma clínica, um lugar de segurança para tratar um paciente desse,
não é simples e nem deve ser simples. Ele necessita, sim, de muitas qualificações, de um ambiente preparado. Lidar com essa demanda, como eu já falei, é muito complicada. Então, acaba que muitos lugares surgem de uma forma que bastaria eles entenderem como uma simples boa vontade, só que não tem todo o subsídio, não tem todo o aporte para poder suprir uma necessidade profissional. Então, por isso que a gente vê com tanta frequência as indas e vindas de pacientes, de pessoas para clínicas e que não obtêm sucesso. Isso também tem vindo de um número cada vez maior. Existe um órgão que exatamente fiscaliza isso, que se chama Anvisa, ou Vigilância Sanitária, né? Mas acreditem, eles não dão conta de tantos locais que surgem, porque num dia só, essa pseudoclínica, ela abre num lugar, no outro dia ela fecha as portas e já está abrindo em outro. Então até os órgãos fiscalizadores também encontram dificuldade. E com isso acaba aqui surgindo um estigma muito negativo do dependente químico, dos profissionais que querem trabalhar com qualidade, né? Que fazem isso de forma preparada. Esse número no Brasil, até por uma questão cultural nossa, ele infelizmente ele é cada vez maior. E a gente não está tratando desse assunto como sendo qualquer coisa, muito pelo contrário, isso é o cuidado de vidas, né? E o aumento desse tipo de tratamento, desse tipo de demanda, ele tem sido cada vez maior. Cada vez mais se faz a necessidade da gente adotar tipos de tratamento em instituições que sejam sérias. Ainda nesse ano de 2020, se fala de uma forma bastante estigmatizada sobre quem é um adicto, sobre quem o trata, mas é difícil você encontrar alguém ou uma família que não tenha uma pessoa que passe por esse tipo de dificuldade. Talvez a maior dificuldade mesmo seja em como poder ajudar. Por isso que nesse momento tão delicado, às vezes as pessoas acabam esquecendo de procurar algum local que funcione de forma adequada, que visite, enfim. Então o tratamento ele passaria por uma série de momentos, né? Eu diria que talvez o primeiro de todos e o mais centrado seria mesmo poder fazer uma avaliação dessa pessoa para ter certeza qual que é a indicação. Será que é mesmo válido um tipo de tratamento fechado, mais isolado? Eu acredito que para alguns casos sim, e funciona, sou a favor, mas para outros casos não. Então, como que a gente vai conseguir diferenciar isso? Como que a gente vai conseguir identificar qual que é o melhor tipo de tratamento? Aí sim, nada melhor do que um profissional qualificado que possa se reunir de informações, que possa conhecer da vida daquele sujeito, para aí sim poder fazer uma indicação com mais segurança, com mais qualidade, e que a família busque também essa ajuda. É notório que no início é um pouco, talvez até vergonhoso, tanto para quem usa como para os familiares, né? Isso causa sim constrangimentos, mas infelizmente essa é uma doença de ordem tanto mental como biológica, ela segue todas as ordens, então ela precisa de cuidados. Talvez uma pessoa que tem um problema cardíaco, mais facilmente ela consiga buscar um cardiologista. A gente sabe que ele não sofreria estigma nenhum por isso. Mas uma pessoa que usa uma substância química, ela ainda é considerada apenas como uma perversidade, como uma pessoa que não sabe dos limites, ou uma pessoa moralmente destruída. Então, assim, são muitos estigmas que a seguem, consequentemente da família. Então, por isso que causa um grau de dificuldade maior para iniciar um tratamento. Só que o grande problema é qual? É quando esse tratamento ele demora para se dar início. Por quê? Porque todo começo do uso, ele pode ser simples, ele pode ser até por recreação, né? O sujeito ele pode experimentar uma substância, qualquer que seja ela, e talvez ele nem se vicie nisso, mas aquele que se vicia, também a gente sabe que não é uma coisa que acontece tão de repente. Aquilo é gradual. Talvez no começo, pelo motivo de uma recreação ou de um experimento, é só uma vez pela semana ou uma vez a cada 15 dias. Mas depois, se porventura ele estiver fazendo uso que seja gradualmente maior, ou seja,
todo final de semana, que ele já tem algum tipo de prejuízo, seja de faltar no trabalho, seja o prejuízo financeiro também, já não é mais um usuário, já é uma pessoa que está precisando de ajuda. Eu considero esse como um abusador, o abusador da substância, porque ele já está perdendo o controle. Depois disso, em último grau, aí entra o adicto, que é desse que eu estou falando, que é a pessoa que já está vivendo em função da substância, é aquele que já não consegue mais parar a hora que ele quer, que ele necessita, que o organismo, ele pede a química para continuar funcionando, e é cada vez mais. Então, que o tratamento ele consiga ser iniciado preferencialmente numa fase anterior da adicção, ou dependência química se preferirem. Mas, como isso é pouco comum, mesmo que o sujeito já esteja num grau de uso exagerado, ainda assim é extremamente necessário que se faça o acompanhamento, principalmente da forma psicológica e, muitos casos com indicação, até também um tratamento medicamentoso. E por que motivos? Porque, como eu bem coloquei, é uma doença biológica, é uma doença psicológica, social. Então o biológico ele não está desprendido disso tudo. É uma importância das maiores. Então o tipo de tratamento medicamentoso vai servir para controlar todo tipo de organismo, para que diminua as dores, por exemplo, de uma abstinência, de uma fissura pela droga. Então isso se faz também necessário, não sei se em alguns poucos casos ou em muitos casos, isso vai depender muito de forma subjetiva de cada um, mas um tratamento abraçado por uma série de profissionais, isso com certeza só ajudará. Bom, eu espero ter ajudado todos vocês, eu espero ter esclarecido alguma ou algumas dúvidas a respeito desse tema que é tão delicado, que é um tema que tem destruído, infelizmente, muitas famílias. Vivemos hoje um tempo muito delicado, onde um vírus ele se transformou numa pandemia. Mesmo antes disso acontecer, eu já dizia que o problema da drogadição já era também uma pandemia. Ele também já estava invadindo não só o nosso país, não só as nossas famílias, mas o mundo afora. Se a gente não observar, se a gente não começar a controlar esse tipo de mal que vem acontecendo, infelizmente são mais histórias tristes que a gente verá sendo contadas. Então, também acredito que através da informação a gente pode salvar uma série de vidas. Então, espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha contribuído com essas informações. Muito obrigado.